Olá, vamos aí ao estudo da equação reduzida da reta e equação segmentária. Primeiro vamos estudar a equação reduzida da reta. Temos aí um eixo x e y e uma reta R que corta o eixo x e o eixo y no ponto de coordenadas 0 e B. Observe que todo ponto que corta o eixo Y tem abscissa 0. E agora vamos pegar a fórmula da equação da reta, que passa por um determinado ponto, no caso do ponto de coordenadas 0 e B, e substituir aí o Y1 por B e o X1 vamos substituir por 0. Então vamos ficar com a equação y menos b igual a mx, uma vez que x menos 0 é x e m vezes x é mx. Agora vamos transpor o menos b do primeiro membro para o segundo membro, lembrando de trocar o sinal. Então vai ficar com y é igual a mx mais b. Y é igual a mx mais b, onde isso aí é a equação reduzida da reta. Observe que o m é o coeficiente angular e no caso o b aí é o coeficiente linear. Então essa é a equação reduzida da reta. Vamos ver exemplos. Escreva a equação da reta que tem coeficiente angular m igual a 2 e que cruza o eixo y no ponto 0 e menos 3. Observe que essa reta corta o eixo y, uma vez que as coordenadas do ponto é 0 e menos 3. Então esse ponto corta o eixo y. E nesse caso aí o menos 3 é o valor de b. E o m é igual a 2. Então, pegando a fórmula reduzida da reta, que é y igual a mx mais b, substituindo o m, que é o coeficiente angular, por 2, e o b por menos 3, vamos ter aí a equação reduzida da reta. Daí a resposta. Mais um exemplo. Escreva a equação da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas menos 2 e 1, e B, de coordenadas 2 e 3. Nesse caso, não foi dado o valor do coeficiente angular, mas nós sabemos calcular esse coeficiente angular, uma vez que nós temos dois pontos, e por esses dois pontos passa a nossa reta. Então, basta usar a fórmula m é igual a yb menos ya, dividido por xa menos xb. Essa é a fórmula que calcula o coeficiente angular, conhecendo-se dois pontos da reta. Então, vamos subtrair o yb, que eu vou designar por 3, e o ya, que eu vou designar por 1. Então, 3 é a ordenada do ponto B e 1 é a ordenada do ponto A. 3 menos 1. E no denominador, xa vamos chamar de 2, que é a abscissa do ponto B, e subtrair de menos 2, que é a abscissa do ponto A. Observe que eu estou subtraindo menos 2, que vai ficar mais 2. Portanto, temos 3 menos 1 é 2, 2 mais 2 é 4, m é igual a 2 quartos. 2 quartos simplificando é 1 meio, simplificando 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Agora vamos pegar a fórmula da equação que passa por um determinado ponto e vamos escolher um daqueles dois pontos do gráfico, ou o ponto A ou o ponto B. Resolvemos escolher aqui o ponto B. Lembrando que eu poderia escolher o ponto A também, se quisesse. Então, no ponto B tem coordenadas 2 e 3. A abscissa é 2, o x1 é 2 e o y1 é 3. Substituir o m por 1 meio, que foi o valor encontrado acima. Y menos 3 é igual a 1 meio vezes x dá x sobre 2. E 1 meio vezes 2 dá 1. Então vai ficar y menos 3 igual a x sobre 2 menos 1. Vamos pegar essa equação e multiplicar todos os seus termos por 2. Então vai ficar 2 vezes y, 2y, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes x sobre 2 é x, cancela o 2 com 2, e 2 vezes 1 é 2.
Vamos pegar um menos 6, que está antes do sinal de igual, e passá-lo para depois do igual. Lembrando que menos 6 vai ficar positivo, vai ficar mais 6. Menos 2 mais 6 é 4, então vai ficar 2y é igual a x mais 4. Agora vamos pegar todos os termos dessa equação e dividir por 2, uma vez que eu quero isolar o y no primeiro membro. Então, dividindo tudo por 2. 2y por 2 cancela 2 com 2, vai ficar só y, x sobre 2 e 4 sobre 2. Então vai ficar y é igual a x, 1 meio de x, observe que eu dividi o x por 2, dá 1 meio de x, e o 4 por 2 dá 2. Essa aí é a equação reduzida da reta. Agora é equação segmentária. Vamos estudar agora esse outro formato de equação. Agora vamos pegar aí nosso plano cartesiano novamente e observe que eu vou ter dois pontos, um que corta o eixo x de coordenadas P e 0 e um que corta o eixo y de coordenadas 0 e Q. Observe que o ponto que corta o eixo x tem ordenada 0 e o ponto que corta o eixo y tem abscissa 0. E vamos usar a seguinte equação, denominada de equação segmentária. Essa equação aí, x sobre p mais y sobre q é igual a 1, é denominado de equação segmentária. Então, observe que o denominador do x é o p, que é a abscissa do ponto P, e o denominador de y é o q, que é a ordenada do ponto Q. Esta é chamada de equação segmentária. Exemplos. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 4 e 0, e B, 0 e 8. Observe que essa reta passa pelo ponto que tem ordenada 0, portanto, o ponto A é onde corta o eixo x, e o ponto B é onde corta o eixo y. Então, basta pegar a fórmula x sobre p mais y sobre q igual a 1 e trocar o p por menos 4 e o q por 8. P é menos 4, que é a abscissa de A, e o q é 8, que é a ordenada de B. Substituindo na fórmula acima, temos x sobre menos 4 mais y sobre 8 igual a 1, que é a equação segmentária da reta. Mais um exemplo. Ache a equação segmentária da reta indicada na figura abaixo. Observe que a reta R corta o eixo x no ponto 10 e 0 e corta o eixo y no ponto 0 e menos 5. Então, basta pegar a equação segmentária, que é essa aí, e substituir o P por 10 e o Q por menos 5. Então, x sobre 10 mais y sobre menos 5 igual a 1. É a equação segmentária da reta. P é 10 e Q é menos 5. Essa é a equação segmentária da reta. Mais um exemplo. Escreva a equação segmentária da reta, cuja equação geral é 3x menos 2y mais 6 igual a 0. Temos aí a equação geral da reta e temos que transformá-la em equação segmentária. Para isso, nós vamos dividir aí todos os termos dessa equação aí, 3x menos 2y. Primeiro eu vou pegar a equação acima e passar o mais 6 para depois do igual, trocando o seu sinal. E vou dividir todos os seus termos, o 3x, o 2y e o 6, por menos 6. Dividir tudo por menos 6. 3 sextos de x, aí, ó, 2 sextos de y e 6 sobre 6. Dividir tudo por 6. Então, 3 sextos simplificando dá 1 meio e 2 sextos simplificando dá 1 terço. Substituindo aí, ó, temos x sobre menos 2 mais y sobre 3 igual a menos 1. Essa é a equação segmentária da reta. Observe que foi dada a equação geral da reta e transformamos essa equação em equação segmentária. E acabamos aqui a nossa aula. Até a próxima.